Você sabia que em junho é comemorado o mês do orgulho LGBT? Esse assunto pode ser tratado em diversas esferas. Pode ser de maneira social, cultural, econômica, histórica e, por que não, também aqui no nosso programa Conexão OAB. Para falar sobre esse assunto, sobre os direitos das pessoas LGBTQIA+, a gente conversa com o advogado Rodney Segura Cavalcante, que também é coordenador da Comissão de Diversidade, Sexo e Gênero da OAB de Botucatu. Seja muito bem-vindo nesse mês, inclusive a gente está gravando no Dia do Orgulho LGBT por uma coincidência, então vamos começar esse bate-papo, né? Poxa, Carol, eu agradeço muito essa oportunidade que vocês estão nos dando, a TV Câmara e o seu programa Conexão OAB, de nos expressarmos. Isso é importante porque até pouco tempo a comunidade LGBTQIA+, ela tinha portas fechadas. E um dos nossos papéis é exatamente isso, divulgar e levar os direitos, levar as ideias, o que é essa comunidade. Porque ainda falta muita informação, né? E essa oportunidade é de grande valia e eu reitero agradecimento, viu? Muito obrigada. E a gente gosta de começar pelo básico aqui, então, já que a gente está falando desses direitos das pessoas LGBTQIA+, hoje eu até vi que pode ter um QIAP+, então, quais são essas siglas? Cada uma dessas siglas a que se refere? Pois é, Carol. Assim como a sociedade é dinâmica, a comunidade LGBTQIA+, também é dinâmica e está em evolução. Eu sou de uma época em que era GLS, então não raramente eu me refiro a nós como GLS, mas hoje o mais comum é a sigla LGBTQIA+. E quem seriam essas pessoas? O L seriam as lésbicas, o G são os gays, o B são os bissexuais, o T são os transgêneros, o Q seriam os queers, nós temos o I, que é o intersexo, e o A, os assexuais. E o mais seriam todos os outros, os simpatizantes em geral, né? Você vai ver que tem PAN, tem kink, tem outras coisas mais, que aí vai avançando muito, né? Esse já tá bom, é um bom caminho. Sim, é um resumo, né? E também, não sei se você vê assim, mas reflete um pouco, falta consciência, conhecimento das pessoas sobre a comunidade LGBTQIA+, quais são os direitos, como é a realidade dessas pessoas. Está todo mundo ciente do que está acontecendo ou ainda falta, como você falou, se expressar e ouvir também? Olha, Carol, eu acho assim, a comunidade sempre foi marginalizada. No entanto, essa falta de querer se mostrar, porque há muito tempo, não há muito tempo atrás, ser gay era ser marginal, era ser até crime. Aliás, é crime em vários países ainda. Há 43 países que consideram o gay como crime, e pelo menos acho que 13 deles têm pena de morte para gay. No Brasil, isso já não é uma realidade. Graças a Deus, no Brasil nós avançamos muito, mas ainda no Brasil, dados de 2019, nós tivemos quase um LGBTQIA+, morto por dia. Então, assim, é um número expressivo porque o Brasil ainda é o país que mais se mata LGBT. E, em virtude disso ainda, tem essa política de se esconder, de viver dentro do armário, como as pessoas falam. Então, são raras as pessoas que conseguem se expor, que têm a coragem de ser o que são. Eu já sou uma pessoa, um tiozinho, né, um idoso, então eu já passei desse medo todo, eu já fiz a minha carreira, modesta carreira jurídica, tenho minha família, sou casado e tenho meu companheiro, então eu acho que eu tenho a obrigação, porque eu venho de uma geração que passou por essa vivência do armário e que saiu, se revelou, e que a gente tem então esse dever de ajudar o próximo. E a primeira coisa é se mostrar. Então, meus clientes todos sabem que eu tenho meu companheiro, eu vou a festas, eu sou convidado para padrinho de casamento, tudo normal. Como é normal, ser gay é ser normal, não é nada diferente do outro. A opção de ser gay, LGBTQIA+, a peculiaridade do que tange a sexo, orientação ou de gênero, ela
basicamente se refere mais à questão privada da vida da pessoa, né? A questão sexual. Embora a questão de gênero também se refira à notariedade social, ao convívio social. Mas são coisas que não dizem respeito ao outro, diz respeito a você mesmo. Então, buscar o respeito exige que você se mostre e que você seja um membro atuante da sociedade. Então, daí a importância do teu programa, a importância da OAB, que é essa instituição forte, que deu a oportunidade de existir a comissão, né? Então, eu só conclamo que os nobres colegas, os pares, advogados e não advogados, eles possam somar conosco na comissão, né? Porque são vários os direitos. A comunidade LGBT, ela começou a ganhar direitos, notadamente, lá nos Estados Unidos, com aquele evento de Stonewall, onde os gays eram presos, agredidos e tudo mais. E naquele dia, do dia 28 de maio de 1969, se me falha a memória, os gays se rebelaram e ali começou então o movimento pelos direitos civis, constitucionais da comunidade. E aqui nós também estamos lutando por eles. E o Brasil está lutando, e como você disse, vai avançando. E eu queria até pontuar com uma notícia aqui para mostrar também a importância da gente trazer esse tema para esse programa que tem como pano de fundo o mundo jurídico, né? Porque segundo uma notícia que eu li essa semana ainda mesmo, o Congresso Nacional nunca aprovou nenhuma lei voltada à população LGBT. Todas as conquistas partiram de reconhecimentos do STF, então do Supremo Tribunal Federal, então no âmbito jurídico. Então, diante dessa notícia e também desses avanços e dessa luta, eu queria que você comentasse um pouquinho como que você vê o estágio que o Brasil está nessa luta por direitos da comunidade LGBT. Uma opinião muito pessoal é que nós vínhamos ganhando espaço, vínhamos crescendo muito. Infelizmente, a história do país teve um problema, aí, um percalço pontual, espero que seja pontual e que o ponto esteja se findando, e que atrasou muito o que estava sendo conquistado. Mas nós não perdemos o que conquistamos. Nós ainda nos mantivemos fortes e estamos lutando. O que ocorre é que, realmente, se você for ver, há anos não se tem nada, nenhuma lei, nada que caminho no Congresso Nacional. O que tem lá é coisa já que está proposta há muito tempo e está parado, né? E com o Congresso que nós temos, que há muitas pessoas lá informadas, há muito questões religiosas envolvidas, outros interesses, então realmente atravanca muito a apreciação dessas questões de uma população que sempre foi marginalizada e que aparentemente é diminuta. Aparentemente, por quê? Porque, olha só, Carol, o futuro censo demográfico do IBGE aqui no Brasil, ele já foi liberado e não há nenhuma pergunta a respeito dessa população LGBTQIA+. Quem são, o que fazem, onde vivem, grau de instrução, não há nada. Essa população, para o censo brasileiro, não existe. Então, quando a gente fala que é uma população pequena, ou grande ou média, eu não sei, porque não temos dados efetivos. Para mim, é enorme, porque eu conheço vários dentro do armário, que não entra no cômpito, e outros vários que estão fora, né? Então, assim, é difícil, até mediante essas políticas públicas, se prever questões de saúde, questões de previdência, de outros direitos para a população, porque não há dados oficiais. Mas, como você bem disse, o que nós temos, e eu louvo muito, é um poder judiciário forte, um poder judiciário aguerrido, um poder judiciário sério, né, que tem nos garantido esses direitos. Então, você vai ver que em 2011, o STF, ele reconheceu a família não sendo só uma entidade formada por homem e mulher. Homem e homem também poderia ser uma família. Mulher e mulher também. E aí possibilitou, então, o reconhecimento civil, o casamento das pessoas do mesmo sexo. Isso é muito importante. Depois, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça, ele editou uma resolução que ele proibia que os cartórios não fizessem
o casamento das pessoas do mesmo sexo. Os cartórios deveriam proceder aos casamentos. Porque eu vivi toda essa questão e os cartórios não sabiam, muitos negavam fazer o casamento, né? E aí o Conselho Nacional de Justiça, mais uma vez, que é atrelado ao Poder Judiciário, falou que deveria ser feito. Em 2018, mais uma vez, houve uma possibilidade, através do Poder Judiciário, da possibilidade de se alterar o nome das pessoas. O nome, o sexo, por um simples ato administrativo. Você não precisa nem contratar advogado, né? Você vai lá no cartório, se você for uma pessoa civil, no pleno gozo das suas faculdades mentais, né? Um civil absolutamente capaz, e levar toda a documentação, que não é extensa, é uma documentação relativamente fácil de conseguir, você pode alterar seu nome, o seu sexo. Na verdade, não é o nome, a gente fala, é o prenome e é o agnome, que seria, vamos supor, José da Silva Júnior. Você pode trocar o José e você pode trocar o Júnior, porque você vai colocar Patrícia da Silva Júnior, né? Então pode trocar o agnome, que é o Júnior, e pode trocar o José, se for o caso. Então, assim, e a última conquista foi do STF em 2019, que também equiparou a homofobia ao crime de racismo. Então você vai ver, e isso é muito importante, porque, como eu disse anteriormente, a população LGBT é vítima de muito sofrimento, de muito preconceito. Isso dentro da família, muitos dentro da família, na escola, na sociedade, no trabalho. Então, essas pessoas, elas vivem no inferno, elas não são acolhidas como pessoas normais, e nós somos normais. E a mim, pessoalmente falando, eu sempre digo que o preconceito social é mais forte do que até o sexual. Porque eu brinco que quando o filho de uma pessoa rica é gay, ele vai estudar nos Estados Unidos, na Europa, e ele é excêntrico, né? Ele vem com brinquinho, ele vem com roupas coloridas, ele é excêntrico. Mas o filho do homem do campo, do proletariado mais humilde, se ele tiver a mesma roupa e a mesma conduta do filho do rico, ele vai ser viadinho. É o que fala, né? Ele vai ser humilhado, ele vai ser achincalhado e muitas vezes agredido. Então, quando o Poder Judiciário acolhe e reconhece, nos reconhece como pessoas integrantes da sociedade e nos protege, isso dá uma força muito grande, né? E nos dá um alento de sermos quem somos e sem medo, embora ainda se mate, embora ainda tenhamos política do ódio impregnada na sociedade, né? E aqui, como é o objetivo do programa, vamos falar um pouquinho dos direitos que já existem e outros que ainda precisariam melhorar, a luta continua. Você citou alguns, eu vou mudar um pouco a ordem, vou misturar um pouco aquilo que eu tinha pensado. Você já citou a autorização do casamento civil, alteração do nome no registro civil também, ambos que têm a ver com o cartório. Tem a questão da criminalização da homofobia, aí na leva da lei do racismo. E aqui, dois pontos que já foram conquistados também, que seria interessante a gente falar, que é a proibição em recusar atendimento por preconceito. Então, de repente, um casal homossexual vai alugar uma casa e não vão aceitar. Isso não pode. E também o processo de mudança de sexo no SUS, que talvez muitas pessoas não saibam. Então, se você puder comentar essas duas conquistas aqui para a gente. Exatamente. Olha, é que eu abordei as conquistas que advieram do Poder Judiciário. Essa que você falou, os dois pontos são importantíssimos e que bom que você alertou, que eu poderia até me esquecer de falar delas. A questão da recusa, Carol, realmente ela vem até arrimada, ela vem até alicerçada num direito do Código de Defesa do Consumidor. Ninguém pode ser recusado o atendimento porque é branco, porque é preto, porque é verde, ou porque é gay, ou porque é bitri. Não, essa discriminação é proibida. Então, se você for, por exemplo, um casal gay, hoje, como a nossa temática é gay, quando eu falo gay, eu me refiro a toda aquela sigla, tá bom? Porque senão eu vou ficar falando, eu vou perder um dia falando a sigla inteira. Mas gays somos todos nós, LGBTQIA+. Quando LGBTQIA+, porque depois o pessoal da diversidade vai me catar. Fala, mas você só falou dos gays, mas pelo amor de Deus, é só para não ficar cansativo, né? Então, quando nós formos ser atendidos e de repente a pessoa se recusa, não, eu não vou vender para você, como aconteceu a semana passada, retrasada,
que uma padaria se recusou a vender pães para, acho que era para quem não era a partidário do presidente da República. E aí as pessoas fizeram um movimento que não são partidários do presidente, foi todo mundo na padaria e fez aquela panelaço e tal, e no fim o cara ficou constrangido. Mas voltando à questão gay, se a gente passar por isso, no meu caso, o que eu faria? Chamaria a polícia, 190, faria um boletim de ocorrência e depois eu entraria com um processo. Não só um processo criminal, que eu posso estar sendo vítima de um preconceito, de um crime de homofobia, e também como uma ação civil por reparação dos danos, pelo constrangimento, pela dor que eu passei nesse episódio. Então, essa é uma questão muito importante. A gente deve ser atendido e acolhido em todos os lugares. É óbvio, Carol, que tudo exige uma postura. Não é porque você é gay que você tem salvo-conduto. Não. Porque existe gay que não vale nada e existe gay que vale tudo. Assim como existe hétero que não vale nada, existe hétero que vale tudo. Então, você fala, eu tenho direito de ser... Não, mas chegue com educação, chegue com polidez, né? Chegue de forma adequada. Se eu for lá no pronto-socorro de fio dental, olha, eu sei que a gente tem que respeitar a liberdade do outro, mas é um comportamento habitual. De repente, você fala, olha, o senhor não pode ir, o senhor está quase pelado, né? Não é melhor o senhor botar uma calça? Então, eu procuro sempre me conduzir o mais normal possível. Não vou chegar gritando, não vou chegar... Isso foge à normalidade, né? Aí a pessoa chega fazendo arruaça e quer ser atendida. Aí vai falar, preconceito é por ser gay. Não é por ser gay, é por ser arruaceiro, é diferente, né? Chegar lá e falar, eu sou gay, e dar um tapa na cara de um, e aí falar, ele me bateu, lógico, mas você começou o negócio. Então, tudo isso tem que ser visto com muita ponderação. Então, essa questão que você falou do atendimento é importantíssimo, e a questão da cirurgia do SUS, da redesignação de sexo, é importantíssimo. Mas eu andei pesquisando para ver se elas são fáceis de conseguir. Não que eu tenha interesse para mim, mas tem interesse para passar para quem quer. E aí eu fui ver e disse que assim, demora mais de 10 anos para você conseguir a tal da cirurgia. Ou seja, ela existe, mas parece que ainda não é efetiva. Eu vou até me aprofundar mais, porque a pessoa esperar 10 anos é muito tempo, né? Mas, de qualquer forma, o SUS prevê o procedimento, e se essa demora está ocorrendo, porque eles podem enrolar muito, ainda mais quando se tem um governo que não apoia esse tipo de coisa, aí pode demorar a vida, né? Mas se há essa demora exacerbada, eu aconselho os interessados a recorrer ao Poder Judiciário, porque aí a Justiça determina que se proceda a sequência do protocolo e efetive a cirurgia, né? Isso é muito importante. E aí entra no caso, né, que aí a gente falando do que precisaria melhorar, o que ainda falta, porque não só coisas que não existem, mas às vezes coisas que existem, mas não são efetivadas. Então, por exemplo, a criminalização da homofobia, que foi um caso, mas a violência, eu vou até citar um dado aqui, por exemplo, né? O relatório mundial da Transgender Europe diz que de 325 assassinatos de transgêneros registrados em 71 países nos anos de 2016 e 2017, um total de 52% desse total ocorreu no Brasil. Então, 171 casos. Então, enfim, né? Então, esses direitos existem, mas eu queria saber também de você o que você acredita que ainda falta, né? Falta esse combate contra a violência, esse combate ao preconceito. O que precisaria ainda ser feito e que pode ser feito aqui no nosso país? Olha, eu acho assim, o primeiro passo, eu vou dizer até da nossa comunidade aqui em Botucatu. Nós estamos com essa comissão da diversidade, já está indo para o 3º ano. E nós encontramos dificuldade de somar pessoas. As pessoas não chegam até a comissão. A comissão é formada por advogados e não advogados. Então, curiosamente, a maioria das pessoas que compõem são pessoas não advogadas. E aí fica difícil, por exemplo, a gente acolhe muita questão de pessoas que são maltratadas, pessoas que querem ter acesso ao casamento, pessoas que querem uma orientação jurídica. Nós atendemos, orientamos e
temos tido a felicidade de bons desfechos. No entanto, é interessante que nós nos somemos para a gente poder conseguir outras coisas. Por exemplo, é um objetivo da nossa comissão conseguir uma vaga, uma casa transitória, porque nós temos muitos adolescentes LGBTQIA+, que infelizmente ainda são expulsos de casa. A família, ao invés de acolher, a família os joga, os renega. E, desculpe, essa vontade de ter a casa transitória, assim como existe a casa para as crianças, existe uma casa de acolhimento para as mulheres vítimas de maus tratos, por que não ter para a nossa comunidade? No entanto, Carol, nós temos que ter número, porque eu preciso chegar para o prefeito municipal, eu preciso chegar para os senhores secretários e falar, olha, nós temos números aqui, olha quantas pessoas, olha quantos foram vitimados. Porque outra coisa também, como os dados não aparecem, não existe. Se você for ver, não existe. Ninguém matou ninguém por ser LGBT em Botucatu, nenhuma criança foi colocada para fora de casa. Por quê? Porque não fazem ocorrência, né? Em algumas cidades, não vou dizer que é aqui, mas em alguns lugares, desculpe, nem querem fazer o boletim de ocorrência. A criança é menor, está sendo abandonada, isso é crime. Sendo posta para fora, os pais têm que ser responsabilizados. E aí, às vezes, são recebidos com chacota e tudo mais, e essas pessoas precisam saber que existe a OAB, que existe essa comissão, que existem os direitos, elas têm os direitos, e elas precisam... Essa união é que faz a força, não é verdade? Então, assim, o primeiro passo que eu acho que a gente precisa fazer, porque direitos vários nós já temos. Temos outras coisas a conquistar. Por exemplo, a gente estava tratando essa semana passada da questão da empregabilidade das pessoas trans. Quão difícil é uma pessoa trans conseguir emprego, né? Já é difícil para a gente, né, que eu sou gay, de repente é difícil conseguir quem queira. Hoje eu não encontro tanta dificuldade se eu fosse procurar, porque eu já vejo em várias lojas, em vários lugares eu vejo pessoas gays. Mas as pessoas trans sofrem muito mais, é a minha percepção. Então nós precisamos criar possibilidades, a empregabilidade para essas pessoas. São pessoas que precisam viver, né? Se ela é trans, se ela é uma mulher trans, homem trans, isso pouco me importa. Eu quero saber se ela é uma boa dentista, se ela é uma boa atendente, se ela é uma boa... o que for, né? E o preconceito impede que elas tenham oportunidade. Então, a nossa maior luta é derrubar esse preconceito, e é por isso que eu me mostro. Porque para as pessoas saberem, puxa, esse cara é um cara legal, um cara honesto, e ele é gay. Então, ele não é escória, entendeu? Ele não é lixo. Porque na minha época de criança, de adolescente, ser gay era ser escória, era ser o lixo da sociedade, algo que nem poderia ser mostrado. E hoje, olha que interessante, hoje eu estou numa TV pública, do Poder Legislativo, sendo acolhido e recebido, podendo falar. Então o avanço foi enorme, e temos que continuar avançando, mas precisamos nos unir e nos mostrar, entendeu? Nos mostrar. Seguindo com ordem, seguindo com respeito às leis, porque a gente quer lei que nos proteja, mas a gente deve respeitar todas que já estão aí, entendeu? Eu acho que é por aí. Sim, e aí você também está falando muito das questões de políticas públicas, né? Então, esse incentivo à geração de empregos, esse combate ao preconceito, inclusive tem trâmite no Congresso, que nem você falou, né? Aquele trâmite um pouco parado, de uma educação, uma conscientização nas escolas. Então, nesse sentido, como que você acredita que isso pode ser trazido até para o âmbito municipal? Você deu alguns exemplos, mas abordar um pouquinho, né? A gente fala às vezes no âmbito do Brasil, mas então, o que essa comunidade LGBT tem passado aqui de dificuldade em Botucatu e como que políticas públicas poderiam auxiliar essa realidade que eles vivem? Olha, aqui em Botucatu, o que mais nos veio no pedido de socorro foi a questão de trocar o nome, a mudança de nome, e veio questões de casamento. Só isso. Ninguém veio. Teve anos antes, acho que 1 ou 2 anos antes de existir a comissão, teve caso de uma acho que era uma travesti que foi agredida, parece, por funcionários públicos. Eu não sei se foi policiais ou se foi
outra categoria, enfim. Que aí teve até uma sessão de desagravo na Câmara Municipal e tudo mais. Mas de lá para cá, eu estou, como disse a você, já no 3º ano, eu nunca recebi nada oficialmente. Ouvir fofoca, a gente ouve, mas vai saber se é verdade ou se é mentira. Então é por isso que é preciso informar e se mostrar e registrar. Então essas coisas de casamento, de mudança de nome e as questões de emprego, pessoas procurando emprego, isso é muito recorrente. É isso que a gente precisa mudar urgente. Desculpe. Quanto à questão da educação, Carol, a nossa comissão, ela está atrelada também a uma outra comissão muito importante da OAB, que é a comissão OAB vai à escola. E eu achei muito legal, muito interessante que algumas escolas de uma entidade pública nos recorreu pedindo para que nós fizéssemos palestra para informar o que é essa questão da diversidade de gênero, o que é, se existe, se não existe, como é que é, o que é. Então, achei interessante, porque quando a gente ouve falar tanta besteira, tanta coisa equivocada, né, e que influencia, de certa forma, a violência no coração das nossas crianças, e aí você vê uma escola preocupada em trazer a verdade, porque eu acho absurdo querer falar que você vai doutrinar, ninguém vai doutrinar nada. Eu acho que você deve ser verdadeiro e mostrar o que é a verdade, né? A questão de ser gay, ser LGBT, você, na minha concepção, isso é uma obra divina. A alma já vem pronta. Você não vira LGBT. Você não fala, a Carol andou com a Patrícia, agora virou lésbica. O Rod... Porque se fosse assim, Carol, meus irmãos são héteros. Os dois são héteros, a minha irmã e meu irmão. Eu só andei com eles. Meus primos não tenho primo gay também. Mas assim, eu andei mais no meio. Eu estudei escola de freira, andei só com muita gente hétero, porque não podia ter vida gay, e eu sou gay. Então não é o meio que faz a pessoa. A pessoa nasce, esse espírito é divino, vem de Deus e você tem que aceitar. Não existe cura também, vou te adiantar, Carol, não existe. A pessoa se ilude. Iludir pode, eu posso falar para você 1000 coisas, eu sou Napoleão, e vou falar que sou, eu acredito. Então a pessoa se ilude. Então o caminho é se aceitar e ser o que é, viver em verdade, não é verdade? Então as questões da educação, de se levar conhecimento nas escolas para adolescentes e jovens, tem sido uma política nossa também. E isso tem sido muito legal, muito salutar, porque nas escolas existem crianças trans, existem crianças adolescentes, né? Jovens e adolescentes, trans, gays, lésbicas e tudo mais. E como é que se trata essas crianças? Como é que eu chamo uma criança? Né? Chamo de ele, chamo de ela, como é que é um adolescente? Né? Como é que os amigos devem tratar? O que é bullying, não é verdade? Porque tudo isso reflete na alma das pessoas. Imagine uma criança que sofre... Você pode ver vários relatos, tem aí no YouTube, em abundância, relatos de pessoas que sofreram como gays na infância. Então, assim, para que martirizar, fazer pessoas escravas delas mesmas? Elas não poderem viver, não terem... Aí ela tem mau desempenho na escola, por quê? Porque ela é hostilizada, porque ela não é tratada com dignidade. E é essa dignidade que a gente busca quando a gente leva a informação, quando a gente leva as palestras nesse programa da OAB Vai à Escola. E nesse sentido dessas palestras, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu senti que você deixou um recado bem claro para as pessoas LGBT que se unam à comissão, que encontrem maneiras de colocar a sua voz, expor a sua realidade de maneira conjunta, né? Mas para a gente terminar o programa, aproveitando como você falou que a gente é uma emissora pública que abrange um público diverso, né, também, deixar um recado para as pessoas que às vezes não têm esse movimento LGBTQIA+, tanto na pauta da conversa ou do pensamento do dia a dia. Então, um recado para essas pessoas que não estão em muito contato com essa comunidade, inclusive deixando um reforço o quão prejudicial à sociedade como um todo o preconceito pode ser. Olha, Carol, então, como já está encerrando esse bate-papo, que reitero o agradecimento, e agradeço também
a outros núcleos que tem na cidade, que tem somado forças, né? Nós temos uma ativista, a Pata, que é uma pessoa que já fez paradas LGBT na cidade, ela interage conosco na nossa comissão. Temos a Manu Ornelas, que é uma fotógrafa que não é do meio, mas ela é simpatizante e ela nos dá uma força muito grande. Temos alguns vereadores que estão abraçando a causa, como o presidente da Câmara, que é o Palinha, a vereadora Alessandra, a vereadora Rose também, que são interessadas pela pauta e que nós vamos trazer novidades aí. E eu deixo para essas pessoas todas da comunidade, simpatizantes ou não, porque várias pessoas simpatizantes integram mães e pais de pessoas que são do meio, ou pessoas que acham que o filho possa ser e gostaria de saber mais, tem nos procurado. Desculpe. Então, eu vou deixar para você uma solicitação para as pessoas, que elas entrem na nossa página chamada Diversidade em Foco. É uma página no Facebook, ainda no Facebook. Porque, assim, eu sou da época do Orkut, aí veio o Facebook, eu fiquei no Facebook. Agora já existe o Instagram, e eu falei, é muito para mim, eu não consigo ir. Então, a gente ainda está no Facebook. Então, acesse o Diversidade em Foco, e lá tem locais para você mandar perguntas, para a gente passar o horário das nossas reuniões, para a gente poder se conhecer. Porque só a união faz a força. Ficar sofrendo, calado no cantinho, não vai te levar a nada. Quando o seu sofrimento vem para a gente, é uma causa nossa. E aí é uma causa social. E aí a gente vai lutar junto. E vamos vencer. E vamos lá, né? Rodney, muito obrigado por essa conversa. A gente sabe que o Conexão AB, meia hora, às vezes não é suficiente. Poderia ficar o bate-papo muito, muito mais tempo, que o assunto rende. Mas obrigada para você e também para quem está assistindo, se interessou por essa causa, por esse assunto, que vocês possam compartilhar também esse link, se estão vendo pelo YouTube, ou comentar com alguém se está vendo na TV Câmara, para espalhar cada vez mais essa mensagem de não preconceito, não violência e apoio à diversidade. Esse foi o Conexão OAB falando dos direitos LGBT.